Pacaembu. O que ele não esperava é que os bichos seriam resgatados pela patrulha ambiental. E não demorou muito não para ele ser reconhecido, identificado. Foi levado para a delegacia e vai responder a processo na justiça. Vamos ver a reportagem. As câmeras de segurança mostram o carro parando próximo à mata. 2 pessoas descem e logo em seguida dá para notar que 2 cachorros são deixados ali. O carro vai embora. Essas imagens foram fundamentais para que a Guarda Municipal e Força Ambiental localizassem quem fez isso. No nosso sistema de busca, a gente conseguiu buscar, fazer uma pesquisa e localizar onde que era cadastrado o veículo. E a gente foi até o endereço cadastrado do veículo e, indagado mesmo, o cidadão nos confessou para a equipe que realmente ele mais umas 2 pessoas abandonaram os animais no local. 2 pessoas foram presas. O dono do veículo morava no bairro Cascavel Velho. De acordo com a lei, a pena para maus tratos é de 3 meses a 1 ano, além de multa. Desde então, os 2 cãezinhos, eles acabaram sendo cuidados pelos moradores ali da região. Como a gente pode notar, eles são bem dóceis. E a partir de agora, eles vão para um abrigo e estarão disponíveis para adoção. Esses animais, a equipe fez contato juntamente com a nossa veterinária do Bem-Estar Animal, da Secretaria do Meio Ambiente, e fez contato com uma ONG. A princípio, a ONG vai ficar com os animais provisoriamente, mas de antemão já deixo avisado aqui, alertado, que os animais estão para adoção. Então, alguém que estiver assistindo a gente, tiver interesse, procura a ONG Pata Amiga, que os animais vão estar nos cuidados dessa ONG para adoção. Mesmo sem nome, os 2 cachorros caíram nas graças do pessoal da delegacia. Estavam curtindo a sombra do local e agora vão ter a oportunidade de ter um lar com pessoas que poderão dar todo o carinho que eles merecem. Então, né, gente, os bichinhos ali, você viu, dóceis, carinhosos, estavam esperando isso do dono, né? Mas o dono, infelizmente, tomou essa atitude aí de largar os bichos à própria sorte, como infelizmente tem acontecido em todo o Brasil. Aqui no estúdio eu vou conversar com a doutora Eveline Paludo, ela que é advogada e também ativista dessa casa, para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutora, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. A gente falou sobre a pena, mas a pena é maior para as pessoas que cometem esse crime. Queria que você explicasse isso certinho. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui e ter esse espaço para a gente esclarecer sobre o crime de maus-tratos a animais. A lei antigamente previa a punição de 3 meses a 1 ano, mas desde setembro de 2020, com o caso Sanção e a lei Sanção, a pena agora, quando a vítima da situação de maus-tratos for cão ou gato, é de 2 a 5 anos. Agora, acarreta em prisão e acarreta em processo na vara criminal. Então, o réu primário está em jogo nesse tipo de situação. As pessoas podem estar em casa pensando assim, vai para a delegacia, responde lá o boletim de ocorrência e é liberado. Na prática não funciona bem assim, né, doutora? Não, na prática não funciona. Ele vai para a delegacia, ele fica preso até a audiência de custódia, quando o juiz vai analisar se coloca em liberdade provisória para responder o processo em liberdade ou se mantém preso por qualquer outro dos requisitos que possibilite a manutenção da prisão. Então pode ser sim que a pessoa incida nos requisitos de permanecer presa durante o processo. Ou ela pode responder o processo em liberdade, mas isso não quer dizer que não vai dar em nada. Ela está respondendo um processo criminal e nesse processo não tem acordo com o Ministério Público, não tem prestação de serviço comunitário, nem doação de cesta básica. É um processo como qualquer outro processo criminal de furto, de roubo ou qualquer outro nessa esfera. O que a gente tem visto é um aumento no número de casos de abandonos de maus-tratos ou são mais câmeras que estão registrando esses abusos Brasil afora, não é uma exclusividade apenas do oeste do Paraná? Eu acho que a situação de maus-tratos ela sempre aconteceu, mas antigamente as pessoas não estavam tão mobilizadas em denunciar porque elas não viam tanto essa atuação do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário na reprimenda, né? Agora nós temos aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Patrulha Ambiental, o Poder Judiciário, todos trabalhando de forma coesa para evitar essas práticas e para punir quando elas acontecem. Então as pessoas reforçam a crença de que efetivamente ela pode denunciar porque aquela situação vai ser investigada, né? Isso é muito importante, somado ao fato de que atualmente a gente tem a tecnologia do nosso lado,
né, para filmar essas situações, para identificar a pessoa que abandonou, para reverberar isso nas redes sociais a ponto de alguém dizer, olha, eu conheço essa pessoa e é o fulano. Então, tudo isso facilita para a gente identificar os agressores de situações de maus tratos. Para a gente poder encerrar, doutora, queria que você falasse sobre a posse responsável de um animal. O que a pessoa que está pensando em ter um cachorro, ter um gato, o que ela tem que ter de noção para não acontecer o que está acontecendo de abandonos e maus tratos contra animais. É muito importante que a pessoa reflita antes de assumir a responsabilidade de tutela de algum animal, seja cão, gato ou qualquer outra espécie. Quando você tutela um animal, você é o seu guardião, né? Assim como se você tem a tutela de uma criança, né? Você é o guardião daquela pessoa, daquele indivíduo. Com os animais não é diferente. E para você respeitar o bem-estar do animal, você tem que deixar ele com todas as 5 liberdades garantidas, que é livre de fome, livre de sede, livre de doenças, né? Com um espaço confortável para que ele possa dormir, descansar, com um espaço que ele possa realizar o comportamento natural da espécie. Então não adianta você pegar um cachorro e colocar ele numa cordinha de 1 metro. Ele não consegue realizar o comportamento natural da espécie, ele não consegue nem se manter distante das próprias fezes, da urina. Ele tem que comer, beber, dormir, descansar, tudo no mesmo ambiente insalubre. Então isso é uma situação de maus tratos. Quando a pessoa resolve ser o guardião de um animal, ela tem que analisar tudo isso e considerar se ela é capaz de proporcionar isso por 15 anos, que é o tempo médio de vida de um animal. Não é por 2 anos e eu vou mudar de cidade e vou entregar ele para alguém. A responsabilidade é sua, como se ele fosse um filho seu, uma criança que tivesse sob sua guarda. Os benefícios de ter um animal de estimação são incríveis. Você ganha demais com isso, mas em contrapartida tem toda essa responsabilidade que a doutora comentou. Então pense muito bem antes de você adquirir um animal de estimação. Doutora, obrigado pela participação. Espaço sempre aberto para falar dessa causa aqui no Beijão. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Doutora participando com a gente. Se você quer ter um cachorrinho, gente, um passarinho, um gato, um peixe, saiba que você tem que ter uma responsabilidade. É muito bacana, é muito gostoso. E não é só tirar aquela fotinha para botar na sua rede social, não. Tem que limpar o cocô, tem que limpar